Dando continuidade, então, ao Excel Projetos Controle de Estoque. Nós temos todas as informações nas descrições aqui abaixo, como o tempo de duração, as informações relacionadas ao quiz para quem quiser certificado no final do curso, e até o nosso Pix para quem quiser fazer doação e nos auxiliar. Vamos agora começar a trabalhar com o conceito do estoque em si. Vejamos aqui na aba Produto. Aqui nessa aba, nós temos, além das informações dos produtos, nós temos informações de controle de estoque que nós criamos aqui, ou seja, que nós queremos fazer o controle. Então, quando eu vou fazer controle de estoque em uma empresa, eu sempre tenho qual o estoque inicial, porque eu não estou começando a empresa agora, eu vou começar o controle de estoque agora. Então, eu já tenho um estoque específico para cada produto. Eu já tenho uma quantidade de estoque para cada um dos meus produtos. Então, é feito através de um inventário em determinada data, é feita a contagem de todos os produtos e eu tenho, então, o que a gente chama de estoque inicial. Aqui nós vamos colocar informações para cada um dos produtos de estoque inicial. Essa informação ela é relacionada a uma contagem. Então, alguém na empresa vai, conta quantos itens tem cada um dos produtos, faz as medições, por exemplo, uma contagem pode ser uma pesagem, né? Então, no caso da banana, que é 1 quilo, eu vou medir pesando. Eu tenho 25 quilos de banana, então eu vou alimentar na minha tabela de estoque inicial 25. E assim por diante. Então, aqui vamos só informar o estoque inicial de cada um desses produtos. Aqui, você viu que quando nós descemos, ele está movimentando para baixo. Vamos, aproveitando que nós já temos o conhecimento relacionado a congelar painéis, vamos congelar o painel aqui, de tal forma que se a gente descer, ele mantenha os cabeçalhos. Ok? Então aqui nós definimos todos os estoques iniciais. Perfeito. Agora, nós vamos começar a fazer os conceitos para fazer a apuração de estoque. Então, nós temos um estoque inicial de 55 e temos entradas e saídas desse produto. Entradas e saídas desse produto. Quais são as entradas e quais são as saídas? Elas vão estar aqui nas movimentações, entradas e saídas. São as duas operações que nós temos. Então, eu tenho entradas e saídas de produtos. Vamos colocar aqui mais uma entrada no mesmo dia 2 de fevereiro de 2021. Eu vou colocar aqui uma entrada do produto alcatra, e a entrada é de 15 unidades, no valor de R$500. Agora vamos fazer uma fórmula aqui. Por que eu criei um movimento de alcatra? Justamente para a gente trabalhar nessa fórmula e ver o resultado dessa fórmula, porque agora eu tenho uma entrada de alcatra nas minhas movimentações. O Excel disponibiliza uma função chamada soma-C. É uma função que me retorna a soma considerando um critério informado. Mas nesse caso nós temos dois critérios, porque na minha aba de movimentações nós temos que somar todos os produtos que sejam alcatra e que a operação seja entrada. Então, a soma que nós vamos fazer ela está relacionada a dois critérios: produto alcatra, operação entrada. Então, a função soma-C não resolveria esse caso. Nós temos que utilizar a função soma-CES, com S no final. Desta forma, o Excel permite que a gente tenha mais do que um critério para fazer a soma. Vamos ver como funciona? Então aqui, função soma-CES, abro parênteses. Ele primeiro pede o intervalo da soma. Qual que é o intervalo da soma? Eu vou somar o quê? Eu vou somar a quantidade que foi movimentada. Então aqui na aba movimentações, eu quero a quantidade. Então eu vou escolher a coluna E, que é a informação onde está as minhas informações do que eu quero somar. O segundo parâmetro é o critério.
Então, o intervalo do critério 1. Qual que é o intervalo do critério 1? O critério 1 é que o produto seja alcatra. Então, o intervalo do critério 1, ponto e vírgula, o intervalo do critério 1 é a coluna D, produto. A terceira informação que ele pede é o critério. Qual que é o critério? Então, ponto e vírgula, vamos voltar para a aba produto, e o critério é que seja igual a alcatra. Então, eu vou clicar nessa célula aqui. Então, eu tenho que é para fazer a soma da coluna E quando a coluna D for alcatra. Além disso, ponto e vírgula, o Excel agora me pede um critério 2. Repare que esse critério 2 ele é optativo, ele é facultativo, mas nesse caso nós queremos ter um critério 2. Qual que é o critério 2? O critério 2 é a operação, então é a coluna C. O que eu quero que a coluna C seja? Eu quero que ela seja entrada. Nós estamos na coluna de entrada. Então, eu vou colocar ponto e vírgula, abre aspas, entrada. Fecho a minha fórmula, Enter. Olha lá, ele disse que são 15. Houveram 15 entradas de alcatra no estoque. Vamos ver se é verdade? Movimentações, olha, a única movimentação de alcatra que tinha aqui era 15. Então, realmente houve 15 movimentações de alcatra. Vamos colocar aqui que a nota 5, no dia 3 de fevereiro de 2021, houve uma saída de alcatra. Uma saída de alcatra. De quantos? De 2 quilos de alcatra. No valor de R$ 120. Vamos lá? Olha, ele não mudou a quantidade de entradas da alcatra. Por quê? Nesse caso, apesar do produto ser alcatra, a operação foi saída. E a nossa fórmula, nesta coluna, é para as entradas. Vamos fazer agora uma fórmula para as saídas. A fórmula para as saídas seria idêntica. Idêntica. Então eu vou copiar essa fórmula inteira. E vou vir aqui, F2, colar. Então eu colei o string da fórmula, certo? De tal forma que o Excel não vai fazer a tentativa de ajustar referências, porque eu colei o conteúdo da célula. E aqui eu quero que seja saída e não entrada. Olha lá, saída, 2 unidades de saída. Ah, mas aqui eu queria colocar 2 unidades e meia. 2 unidades e meia. Então, aqui ficou com 2 unidades e meia. Vamos aproveitar e vamos formatar essas células para que elas sejam números com 2 casas decimais e separador de milhar. Ok? Olha lá. Agora eu vou fazer a conta do meu saldo final. O que é o meu saldo final? É uma fórmula simples. Ela nada mais é do que o meu saldo inicial, mais as entradas que ocorreram, menos as saídas que ocorreram. Então, o meu saldo final é 55 mais 15, 55 mais 15 é 70, menos 2,5 kg que saiu, 67,50 é o meu estoque final do produto alcatra. Veja, nós usamos umas fórmulas mais complicadas, mais complexas aqui para apurar a entrada e a saída, de acordo com as movimentações. E para calcular o saldo final, uma fórmula mais simples. Saldo inicial mais as entradas menos as saídas. Bom, eu poderia então agora fazer essa mesma forma para cada um dos produtos aqui. Cada um dos produtos. Mas veja, como nós utilizamos referências somente das colunas e não das linhas, e eu vou replicar a fórmula somente entre as colunas, as referências vão se manter. Então, ele só vai atualizar a referência do produto. Onde o produto está 4 na linha 4, ele vai atualizar para 5 na linha 5, para 6 na linha 6 e assim por diante. Então, se eu simplesmente copiar essas fórmulas para as linhas de baixo, ele vai replicar as fórmulas ajustando a referência do produto. Então eu posso fazer isso através do conceito de autopreenchimento. Seleciono as fórmulas e, através do seletorzinho aqui, eu arrasto
e ele faz para mim as cópias. E ele faz as cópias já ajustando as minhas fórmulas. Veja, aqui era a 4, aqui já é a 5, a 6, a 7, ele ajustou. E as colunas, coluna E, coluna E, coluna E, ó, coluna D, coluna D, coluna D, ó. Ele não ajustou as referências das colunas. Por quê? Porque a minha cópia foi dentro da mesma coluna. Ele não fez o ajuste porque a cópia é dentro da mesma coluna. E veja que aqui ele já me retornou algumas informações. E veja que aqui ele já me retornou algumas informações. Por exemplo, ele diz que teve 50 entradas de amaciante. É verdade isso? Vamos ver. Olha, amaciante, 50 a quantidade. Aqui ele disse que houve 25 entradas de detergente. Houve isso. Detergente, 25 unidades. E na banana, teve 10 saídas de banana. 10 saídas de banana. Então veja que a nossa apuração de estoque já está feita. Então, nós partimos do estoque inicial e, através de fórmulas, nós fizemos o controle e chegamos no estoque final, que é o estoque que eu estou agora, considerando as movimentações indicadas. Vamos incluir mais algumas linhas para reforçar o conceito. Então, aqui, na nota 5, pode ser a mesma nota? Pode, uma nota pode ter mais de um produto. Né? E aqui a nota é só uma informação, é só para que você tenha uma rastreabilidade no futuro, se você quiser. No dia 3 de fevereiro de 2021, houve uma saída do produto. Qual produto? Sal. 1 kg de sal. Então, houve uma saída de 10 quilos de sal a um valor de R$ 22,00. Vejamos o que aconteceu na nossa planilha de produto. Nossa planilha de produto indicava que sal tinha um saldo inicial de 6. Com a saída de 10, o meu estoque ficou negativo. Mas espera aí. É possível um estoque ficar negativo? Em regra, não. Você tem 6 produtos, você não consegue vender 10 produtos. Então, em regra, as empresas não podem ter o estoque negativo. Há casos onde empresas utilizam uma venda com entrega futura. Então, nesse caso, a empresa poderia até ter o conceito de ter um estoque negativo, porque ela faz uma nota indicando que vai ter uma entrega futura, significa então que ela está contando com o recebimento de determinado produto para entregar depois que receberem. Então, quando ela emite a nota para entrega futura, o estoque pode ficar negativo. Né? Mas vamos trabalhar na regra geral. A regra geral é, eu não posso ficar com saldo negativo. Então, em regra, de forma geral, nenhuma das minhas células relacionadas na minha coluna G podem ficar negativo. Se ficar negativo, tem um problema. Ok, vamos usar esse conceito e fazer validação de dados. Aquela validação de dados que nós usamos conceitualmente para cada uma das colunas aqui, nós vamos fazer, mas levando em consideração o conceito do estoque negativo, de não permitir que o estoque fique negativo. E como que eu faria isso? Vamos lá. Eu tenho nessa célula da quantidade, dentro da aba de dados, a informação de validação de dados. Aqui nas configurações está configurado que a minha célula de quantidade tem que ser maior do que 0. Perfeito. A célula da quantidade tem que ser maior que 0, mas nós queremos incluir agora uma nova validação. Qual é a nova validação que nós queremos incluir? Nós queremos incluir uma validação onde me informe que eu não posso ter um estoque negativo. Então eu posso usar isso através de alguma fórmula. É o que eu vou fazer. Então essa configuração ela vai ficar um pouquinho mais complexa, porque eu quero ter duas situações. Eu quero controlar que a quantidade seja maior do que 0 e quero controlar que o estoque exista. Ok? Então vejamos como que isso pode ser feito. Primeiro, no campo permitir, ao invés de eu selecionar
decimal, eu vou selecionar personalizado. Quando eu seleciono personalizado, significa que eu vou fazer uma fórmula. E qual fórmula que eu vou fazer? A fórmula vai ser a quantidade que eu estou digitando, então essa célula, tem que ser maior do que zero. Certo? Vamos ver? Quantidade 1, ele aceitou. Quantidade 0, ele deu a mensagem de erro. A mensagem de erro, por enquanto, está a mesma que a gente tinha configurado anteriormente. Ok? Vamos voltar aqui para 10, que é a que estava inicialmente. E vamos continuar a nossa fórmula, porque nós queremos agora não permitir que o estoque fique negativo. Certo? É isso que nós queremos. Não permitir que o estoque fique negativo. Então, validar. Aqui eu tenho uma condição. O Excel, ele tem uma função que permite você ter duas condições. Duas condições. É uma condição lógica que você dá duas condições e ele te retorna verdadeiro ou falso. Então é isso que eu quero. Eu quero duas condições que sejam satisfeitas para que a informação que eu digitar na célula seja aceita. Então, essa é uma das condições. Então, a função é a função e. Primeira condição, ponto e vírgula. Agora eu vou digitar a segunda condição. A minha segunda condição é a seguinte. Conte se na coluna G menor que zero. Conte se na coluna G menor que zero, ele vai contar quantas células na coluna G são menores do que zero, ou seja, são negativas. Quantas células tem que ter? O Excel tem que aceitar quantas células negativas na coluna G? Nenhuma. Então, a minha fórmula vai ser igual a zero. Igual a zero. Enter. Aqui no alerta de erro, eu vou mudar. Eu vou colocar o valor deve ser maior que zero e o estoque não pode ficar negativo. Ok. Vamos lá. Vamos colocar uma informação aqui. Olha lá, ele deu a mensagem, o valor deve ser maior que zero e o estoque não pode ficar negativo. Opa, esse ficar aqui não ficou legal. Então vamos arrumar. Antes de continuarmos, é importante falarmos sobre uma característica que acontece quando nós alteramos uma validação de dados depois que já existe dado nas planilhas. Então, o interessante nesse caso é a gente sempre fazer um procedimento. Esse procedimento visa fazermos com que a configuração que nós fizemos valha para todas as demais colunas. Nós fizemos uma configuração na célula E4. Então, as outras informações dentro dessa coluna, E5, E6, E7, E8, permanecem com a configuração anterior. Qual era a configuração anterior? Somente a validação de dados para não aceitar quantidades que sejam zero ou menor que zero. Agora, nós configuramos na célula E4 para que a validação de dados seja, além dessa de não permitir que seja zero ou menor do que zero, não aceitar saldo negativo, produto com saldo negativo. Como que nós fazemos então? Então, eu vou selecionar a partir da segunda linha a coluna que eu estou trabalhando, que é a quantidade. Então eu configurei nessa célula aqui. Eu vou configurar a partir da segunda linha para as próximas. Então agora eu vou selecionar até o final da planilha. Shift, End, setinha para baixo, Shift, End, setinha para baixo de novo, foi até o final da planilha. Clico em validação, o Excel diz, seleção contém algumas células sem configuração de validação. Deseja estender a validação de dados a elas?
Não, porque essa operação que eu estou fazendo é justamente eu vou limpar as configurações de validação de dados. Então eu clico não, ele abre e eu peço para limpar tudo. Pedi para limpar tudo, ok. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Essas células, todas as células de baixo, com exceção a E4 que não estava selecionada, a validação de dados dela está limpa, está como se não tivesse configurado. Agora, eu vou fazer a mesma operação, só que selecionando a primeira célula que tem a configuração. Eu vou fazer Shift End para ir até o final, Shift End para ir até o final, validação de dados. O Excel vai perguntar, a seleção contém algumas células sem configurações de validação. Deseja estender a validação de dados dessas células? Agora sim, que eu vou estender a configuração que eu fiz na linha 4 para todas as demais linhas. Sim, ok. Vejamos o que aconteceu. Nessa célula aqui agora, a validação de dados está para validar a coluna E9 e se na coluna G do produto, que é o estoque, nós temos algum estoque negativo. E assim nós configuramos a validação de dados mesmo depois que nós fizemos uma alteração. Então tem que cuidar. Se eu faço uma alteração de validação de dados em uma planilha que já tem dados, nós temos que cuidar para ver se essa validação que nós fizemos ela foi aplicada para todas as células. Vamos ver agora então se eu entrar com uma informação aqui que vai estourar o estoque. Olha lá, o estoque do sal não pode ficar zerado, com 10, com 12 ele vai ficar zerado, então o Excel não permite. Então eu vou colocar de volta aqui com 5 o estoque não ficou zerado, ficou igual a 1. Ele aceitaria estoque zero? Sim, do jeito que nós fizemos, ele aceita estoque zero, ele não aceita estoque negativo. Ok? Vamos entrar com mais um produto. 5 de fevereiro de 2021. Vamos fazer uma saída. Uma saída do quê? Uma saída de manteiga. 100 unidades de manteiga. Opa! O saldo deve ser maior que zero e o estoque não pode ficar negativo. Vamos ver por que ele não deixou eu entrar com 100? Vamos lá em produto, manteiga. Manteiga eu tenho 63. Então, quando eu tentei entrar com 100, a coluna de saldo final iria ficar negativa. O Excel não permite de acordo com as validações que nós criamos. Mas se eu tivesse digitado 63, ele permitiria. Por quê? Porque nós fizemos um controle de validação de dados que não permita saldo negativo. Vamos concluir a entrada dessa linha. Foram 3 saídas de manteiga, num valor de R$ 15,33. Com isso, nós temos uma planilha de movimentação que, ao ser entrado informações nessa planilha, o estoque do produto é automaticamente atualizado. Veja, o que nós trabalhamos até agora? Nós trabalhamos com validação de dados para permitir somente a entrada de informações específicas de uma lista. Fizemos isso aqui na coluna operação e aqui na coluna produtos. Nós trabalhamos com validação de dados de data para permitir que só a partir de determinada data o sistema aceite. Nós trabalhamos para que a quantidade não seja negativa e que o estoque não fique negativo. E trabalhamos para que o valor não seja negativo. Então, fizemos tudo isso através da validação de dados, uma ferramenta poderosa. Além disso, nós calculamos quanto de entrada de cada produto ocorreu de acordo com as movimentações, quanto de saída de cada produto ocorreu de acordo com as movimentações e atualizamos então o saldo final, que é o saldo que eu tinha inicial da contagem do meu estoque, as entradas menos as saídas. Ok? Pessoal, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de clicar no joinha. E também não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem atentos a novos conteúdos, façam sugestões de conteúdo nos comentários ou críticas construtivas para podermos melhorar ainda mais o canal. Até a próxima!